Olá, nesta última semana de fevereiro, lideranças sindicais, empresários representando a indústria brasileira estiveram aqui no Senado Federal pedindo urgência na votação do projeto que torna uniforme o ICMS dos importados. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Armando Monteiro, que participou da reunião. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. A gente vê que essa questão do ICMS dos importados tem um apelo na sociedade brasileira e uma dificuldade de ser decidida aqui na casa, né? Por que isso acontece? Olha, de um lado, isso é importante porque a presença cada vez mais avassaladora dos produtos importados no Brasil, em decorrência do câmbio que favorece a importação, e, a meu ver, de uma política equivocada de incentivos fiscais que alguns estados no Brasil oferecem e que proporcionam vantagens ao produto importado vis-à-vis da produção doméstica, isso vem acarretando perda de empregos no setor industrial do Brasil. Mas, de outro lado, há uma questão que afeta a questão federativa, é que são 10 estados que concedem incentivos à importação e que passaram a auferir uma parcela expressiva de receita fiscal através desse instrumento. Então, nós precisamos, a um só tempo, desmontar esse sistema, ou seja, restabelecendo condições isonômicas no tratamento tributário do produto importado em relação ao produto fabricado aqui no país e, ao mesmo tempo, oferecer alguma compensação financeira a esses estados que perderão com a mudança desse sistema. Bom, nesse momento também acho que essa situação se torna mais delicada com outros assuntos que paralelamente esbarram na questão. Por exemplo, os royalties, que de alguma forma tiram divisa dos estados que já participam desses programas, não é, de vantagem pelo ICMS. Mesmo a questão do FPE, redefinição da distribuição desses recursos. Tudo isso agrava a negociação na casa? Eu entendo que sim. Há tensões no Pacto Federativo Brasileiro. Há tensões que opõem estados produtores de petróleo a não produtores, estados que recebem proporcionalmente uma parcela maior de FPE em relação a outros estados. E, portanto, há tensões no Pacto Federativo e essa questão, infelizmente, também toca a questão do Pacto Federativo. Embora me pareça que não é razoável ligar essas questões, porque a questão da indústria nacional, a indústria brasileira, é uma ação urgente você poder rever essa estrutura de incentivos. Não dá para esperar pela solução dos problemas ou pela redefinição do Pacto Federativo Nacional, porque a indústria brasileira está perdendo espaço no atendimento do consumo doméstico. Isso é grave. A indústria de transformação e a indústria manufatureira do Brasil está encolhendo. O Brasil está perdendo espaço na indústria. Isso é muito ruim. Porque quando um país cresce pela indústria, a indústria tem uma força transformadora, a indústria dissemina o conhecimento, a indústria impacta a produtividade global da economia. Portanto, todo país grande cresce pela indústria. E o Brasil, que construiu uma plataforma manufatureira importante, a maior da América Latina, o Brasil não pode permitir o desmonte desse patrimônio que foi produto do trabalho de gerações. Então, e que vem acontecendo, né? E que vem acontecendo. Veja, por exemplo, que há um dado que os economistas chamam de coeficiente de importação. Esse coeficiente de importação vem aumentando dramaticamente nos últimos 10 anos. Por outro lado, a participação da indústria no PIB nacional vem declinando ano a ano. Ou seja, o setor de serviços cresce a sua participação no PIB e a indústria diminui. Portanto, imaginar que esse assunto, que está imbricado com a questão federativa, ele possa esperar a solução de toda essa repactuação, significa expor a indústria a um risco, que me parece um risco ponderável. Portanto, vamos encontrar mecanismos para poder oferecer alguma compensação a esses estados,
ou para, no tratamento dessas alíquotas interestaduais, adotar um modelo gradualista que minimize o impacto, que reduza o impacto, dilua o impacto ao longo do tempo, mas que já possamos oferecer à indústria e, sobretudo, aos produtos que são fabricados aqui, algum tipo de tratamento menos desigual, menos assimétrico, menos desproporcional do que o que vem acontecendo hoje. A questão da fragilidade do setor industrial tem sido tema frequente nos seus pronunciamentos aqui na casa, né? Quando o senhor comentou esse encontro mesmo, o senhor advertiu para questões de infraestrutura, estruturais que o país conhece há muito tempo e não consegue enfrentar. Nós estamos começando a ser postos em xeque, porque repactuação dos entes federativos, infraestrutura, educação, assuntos recorrentes que não se resolvem, vai ser por essa pressão que o senhor acha que vai vir a solução? Eu tenho dito aqui, exatamente quando pontuo essa preocupação com a desindustrialização no Brasil, que os especialistas todos apontam concretamente, ou seja, a indústria vem perdendo espaço na produção nacional, quer dizer, no conjunto da produção de bens do país. Eu tenho dito o seguinte, que o tempo político precisa se ajustar às pressões do tempo econômico. Ou seja, não dá para ficar esperando, quer dizer, nesse mundo globalizado, em que há um acirramento da competição em escala global, em que a China hoje ameaça todos os mercados. Não dá para ficar imaginando que o mundo vai esperar que o Congresso Nacional e que o Brasil, com o seu tempo próprio, resolva esses problemas. Portanto, nós precisamos ajustar o tempo político ao tempo econômico. E, para isso, nós temos que andar mais depressa, dar um sentido de urgência ao enfrentamento dessa agenda que você falou. Atacar as questões tributárias, melhorar a infraestrutura e a logística, reduzir a burocracia, reduzir o custo de capital no Brasil, todas essas ineficiências sistêmicas que, infelizmente, estão subtraindo as condições de competitividade da produção nacional. E o senhor acha que a Casa está mais sensível a essa agenda? Eu percebo que está se ampliando essa percepção, na medida em que vêm as centrais dos trabalhadores. Porque no passado o Congresso assistia sempre posições contrapostas, de um lado o empresário, do outro lado o trabalhador. Quando esses atores, que historicamente se colocam como adversários, se juntam e vêm clamar e vêm exigir que o Congresso Nacional tome medidas, isso significa que nós temos um problema efetivamente grave e que merece a consideração dos parlamentares. Tá certo, senador. Eu agradeço a sua presença aqui no nosso programa e a você que nos acompanha também. Muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Horman, falando para a TV Senado, Agência Rádio Senado e as rádios conveniadas. Se você quiser falar conosco, rever algum dos nossos programas, ligue para 0800 61 2211, a ligação é gratuita, ou acesse www.senado.gov.br/TV.